A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Isaías capítulo 45, somente o versículo 22 é o texto que nós vamos utilizar hoje para compartilharmos com você uma porção das Escrituras Sagradas. Vamos refletir juntos numa frase que está no início deste versículo 22 do livro do profeta Isaías capítulo 45. E durante alguns minutos o pastor estará fazendo alguns comentários. Esteja atento, eu creio que Deus tem algo a falar ao seu coração, eu tenho certeza que Deus tem algo a ministrar ao seu coração nesta noite, eu tenho certeza que Deus vai abençoar, fortalecer espiritualmente você, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, eu creio, a palavra de Deus é viva, é o alimento para a nossa alma. E nessa noite eu creio que não será diferente. Para você que está aqui, que já é da igreja, ou que é de outra igreja, que já tem Jesus no seu coração, eu creio que essa palavra vai ser uma bênção para a sua vida. Se você está aqui nos visitando, se você está aqui a convite de alguém, você talvez ainda não tenha
tomado uma decisão por Cristo, eu também creio que nessa noite essa palavra, esse texto e as explicações do pastor vão abençoar a sua vida. Eu sei, o Espírito Santo de Deus está aqui. Aqueles que estão nos assistindo pela internet, pela televisão também, creio de igual modo. Mesmo que você esteja aí do outro lado da tela, de alguma forma o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração a partir de agora. Então esteja atento, esteja ligado, porque eu creio que o Senhor tem uma palavra, tem uma mensagem, tem uma bênção para a sua vida, para o seu coração. O que é que está escrito aí em Isaías 45, 22? Olhem, voltem-se para mim, e assim vocês serão salvos, todos vocês, porque eu sou o Senhor, diz o Senhor, e não há outro. Porque eu sou o Senhor e não há outro. Olhe para mim e você será salvo, diz o Senhor. Olhe para Deus, porque não há outro tão soberano, tão poderoso, tão tremendo, tão perfeito, tão amoroso, tão gracioso quanto o Senhor. Normalmente nós cantamos o hino no final da mensagem, não é? Hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos cantar o hino agora e eu vou pregar depois. Veja só que letra linda este hino traz. Que mensagem, que poesia. Eu quero convidar você para nós cantarmos Seu Maravilhoso Olhar. Hino 312 do Inário para o Culto Cristão, a letra já está sendo projetada e nós poderemos cantar agora atentos para esta mensagem extraordinária de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Seu maravilhoso olhar. Cante e preste muita atenção na letra deste hino. Aquele que olha maravilhosamente para mim e para você, aquele cujo olhar, o autor deste hino, dessa poesia, diz que é maravilhoso, também nos convida a olharmos para Ele. Até porque o olhar de Jesus será maravilhoso
quando eu também olhar para Ele, contemplar o seu olhar. Mas o que será que o autor deste texto queria dizer quando ele escreveu que Deus disse: olhai para mim, olhe para mim, diz o Senhor? Porque talvez você esteja olhando para outras coisas e não o Senhor. Na verdade, esta é uma pergunta que ele está fazendo. Olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Onde estão os seus olhos? Para onde estão voltados os seus olhos, a sua atenção, a sua concentração, a sua prioridade? Onde estão os seus olhos? Se os seus olhos não estão no Senhor, onde eles estão? Se os seus olhos não estão no Senhor, você não experimentará do maravilhoso olhar de Jesus sobre a sua vida. A pergunta que ele está fazendo é: onde estão os seus olhos? Onde estão a sua esperança? Onde está a sua esperança? Onde está a sua expectativa? Onde está a sua confiança? E, meus irmãos, aqui está a primeira grande verdade que eu vejo neste texto e nesta frase e nesta palavra de Deus através do profeta Isaías. E em nome do Senhor, olhai para mim e sereis salvos. A primeira grande verdade que vejo nesse texto é que somente no Senhor nós vamos encontrar a solução para os nossos problemas, sejam eles quais forem. Olhem para Deus, atentem, voltem-se. Coloquem nele a sua esperança, a sua expectativa. Coloquem nele a sua confiança. Diz o Senhor: olhe para mim e sereis salvos. Salvos, livres, com uma resposta, com uma saída, com uma solução. Mas, pastor, como eu posso olhar para Deus e como eu posso desfrutar do maravilhoso olhar de Jesus sobre mim, se Ele é um ser espiritual e eu não posso vê-lo como eu vejo o Senhor, como eu vejo as pessoas que estão aqui ao meu lado, como eu vejo essas paredes, como eu vejo a claridade da luz dessas lâmpadas? A resposta é: se Deus é espírito, você deve buscá-lo espiritualmente e olhar para Ele com os olhos da sua alma, com os olhos da sua mente, das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Você deve olhar para Ele com os olhos da sua alma. Olhe para o Senhor com os olhos do seu coração. Olhe para mim e você será salvo, diz o Senhor. Portanto, olhe para Ele com os olhos da fé, crendo, confiando e esperando no Senhor. Olhe, por exemplo, através da oração. Quando nós oramos, nós estamos olhando para o Senhor. Quando nós estamos orando, nós estamos olhando para o Senhor. Nós estamos colocando a direção dos olhos da nossa existência, da nossa história, da nossa alma e do nosso coração para o Senhor. Quando você ora, você está olhando para Deus, clamando, suplicando, intercedendo. Mas não apenas olhe para Deus através da oração, você também pode olhar para Deus através da sua palavra, a Bíblia. Olhamos para Deus quando lemos, quando meditamos, refletimos, quando nós consideramos as verdades que estão escritas aqui, quando nós lemos, quando nós estudamos e quando nós tomamos a decisão: vou obedecer, vamos obedecer a palavra de Deus. Isso significa, em outras palavras, olhar para o Senhor. Porque essas palavras foram escritas por Ele, esse conteúdo é dEle, essa palavra é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. Então, quando eu olho para essa palavra, e não apenas com esses olhos aqui, mas quando eu olho com a minha mente, com todo o meu ser, quando eu olho com a minha alma, eu estou olhando para o Senhor. Mas você não olha apenas através da oração e da palavra, é possível também olhar para o Senhor através do louvor. Eu, como bom mineiro, gosto de fazer algumas coisas discretamente e às vezes até secretamente.
Quando, por exemplo, eu passo por aqui e fico ouvindo durante alguns minutos o ensaio do coral, ou na terça-feira à noite, ou na quinta-feira à noite. E é muito fácil perceber que nós temos aqui, naquele momento, um grupo de irmãos e de irmãs olhando para Deus, cantando aquelas músicas, aqueles hinos, aquelas letras, aquela palavra extraordinária, maravilhosa, que toca o nosso coração. E você também pode olhar para Deus quando você canta, quando você louva, quando você adora o Senhor através da música. Olhe para Ele. Eu tenho um coração extremamente sensível para a música. E eu gosto muito. Na verdade, eu gostaria de tocar instrumentos, gostaria de cantar bem. Tipo assim, um pastor Charles, né? Essa quarta-feira, irmãos, vejam só que coisa, né? Ele escreveu uma música, tocou e cantou, lindo demais, em homenagem às mulheres da igreja. E eu fiquei para trás. Olhe para Deus através da música e permita que a música de louvor, de adoração, faça essa conexão em que você olha para Deus e Deus olha para você. E como acabamos de cantar no hino, você vai desfrutar do maravilhoso olhar do Senhor sobre a sua vida. Você também pode olhar para Deus quando você se disponibiliza para servir ao Senhor e exercita os seus dons e talentos, habilidades espirituais. Quando você está servindo a Deus, é uma forma simbólica de estar olhando para Ele, de estar se conectando com Ele, se aproximando dEle, desfrutando dEle. E nesse momento eu quero fazer uma pausa, de um parêntese na mensagem, e quero concluir a primeira parte dela e depois eu vou continuar. Mas nesse momento em que nós estamos falando sobre olhar para Deus através da oração, através da palavra, do louvor e do serviço, eu quero trazer um desafio aos membros da minha igreja e aos demais crentes, membros de outras igrejas que estão aqui nesta noite. E fazer um apelo ao seu coração, para que você olhe mais para Deus do que você tem olhado. Muitos dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas lutas, talvez existam porque você não tem olhado para o Senhor, como disse hoje pela manhã acerca da oração. O que nos impede de orar? Qual é a proibição? Vivemos de desculpas e de justificativas, temos tempo para tudo, mas não temos tempo para orar. Olhe para Deus, olhe mais para Deus através da oração, olhe mais para Deus através da meditação, da reflexão na sua palavra, olhe mais para Deus, meu irmão, através do louvor, da adoração, através da música, olhe mais para o Senhor, através do serviço, dos seus dons, dos seus talentos, da sua fidelidade, olhe para Deus. É o pastor que está pedindo? Não. É a liderança? Não. É a igreja? Não. É algum livro? Não. Quem está dizendo olhe para mim? É o Senhor. É o próprio Deus que está dizendo olhe para mim e sereis salvos. Vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Portanto, eu não posso continuar olhando para outras coisas e colocando a minha confiança, a minha fé, a minha esperança em outras coisas, mas eu devo olhar para o Senhor e colocar nele os meus olhos, colocar nele a minha vida, voltar-me para o Senhor. Voltar-me para o Senhor e colocar nele toda a minha fé, toda a minha esperança, toda a minha confiança. Mas há uma segunda verdade nesse texto. E a segunda grande verdade que eu vejo neste texto é que somente no Senhor encontramos a salvação eterna para a nossa alma. Se a primeira grande verdade é somente no Senhor encontramos a solução para todos os nossos problemas, a segunda verdade é que somente quando nós olhamos para o Senhor, e Ele olha para nós com seu maravilhoso olhar, é que nós encontramos a salvação eterna para a nossa alma. Quando você está procurando algo, você precisa olhar para encontrar, não é verdade? Perdi o cabo com o conector
para carregar o meu celular essa semana. Subi e desci as escadas entre a sala e o meu quarto várias vezes. Procurei nas gavetas, procurei sobre a cama e debaixo da cama, procurei sobre a mesa, sobre o aparador, procurei no sofá, procurei debaixo da mesa. Sempre utilizando para descobrir onde estava o cabo e o conector que carregam o meu celular, os meus olhos. Quando você procura alguma coisa, você precisa olhar atentamente para encontrar o que você está procurando. Outro dia estava procurando o endereço de alguém. Entrei no carro e mesmo com o meu GPS, que me engana quase 99% das vezes, eu fico perdido. Ele não me ajuda a achar, ele me ajuda a perder os endereços. Mas eu passei para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, várias vezes na rua, até encontrar o endereço, a casa com o número que eu precisava. E eu tive que fazer isso com os meus olhos bem abertos e bem atentos. Eu estava procurando, eu queria encontrar aquele endereço. Quando você está procurando Deus, você precisa abrir os seus olhos e olhar. E é por isso que ele diz, olhe para mim. E sabe de uma coisa? Todas as pessoas estão procurando Deus. Até os mais céticos, os grandes ateus. Todas as pessoas de todas as religiões, em todo o mundo. Todas as culturas. Porque o ser humano, ele foi construído, ele foi feito assim. E eu creio que no DNA do ser humano existe uma lacuna, um vácuo, um gap, um hiato, um espaço, um buraco que só Deus pode preencher. Então, como eu disse aqui na semana passada, quando uma pessoa vai para o carnaval, na verdade ela vai para o carnaval tentando encontrar Deus, ela está procurando Deus. Quando a pessoa se entrega ao mundo dos vícios e começa a usar todo tipo de drogas, quando a pessoa vai para a cocaína, para o crack, essa pessoa está procurando o quê? Essa pessoa está procurando quem? Deus. Quer preencher um vazio existencial, quer preencher um vazio da sua alma, quer preencher um vazio, ela está olhando, ela está procurando, ela quer encontrar, mas não consegue, porque está procurando no endereço errado. E Deus diz, olhe para mim e sereis salvos, porque só eu sou Deus. Não há outro. Olhe para mim. Quando uma pessoa busca as riquezas, quando a pessoa busca o dinheiro, a prosperidade material, financeira, ela está procurando Deus. Ela está olhando para o dinheiro, ela está olhando para os bens, ela está olhando para as coisas, mas na verdade a sua alma está olhando e procurando Deus, e ela continua no vazio, no vácuo, continua perdida, porque ela ainda não descobriu que na riqueza, que no dinheiro, nos bens materiais, na prosperidade não está Deus. E então é por isso que o Senhor Deus diz, olhe para mim, só para mim, única e exclusivamente para mim, para nada mais e para ninguém mais. Quando você procura Deus, Ele não se esconde de você. Ele coloca-se diante de você sempre que você procura, sempre que você está olhando para encontrá-lo, Ele se torna disponível e de certa forma visível a você. É nesse momento que você só precisa de uma coisa, e o texto que nós lemos aqui no profeta Isaías diz isso: olhar para Deus, tão somente olhar para Ele. Porque os olhos são como uma porta. Os olhos são como uma porta até a sua mente. Os olhos são como uma porta até o seu coração. E sabe, apenas um olhar pode mudar completamente a sua vida. Muitos aqui já descobriram isso. Já ouviu aquela frase famosa, muito famosa, não sei até onde é verdadeira, mas amor à primeira vista? Então eu tenho razão, um olhar pode transformar a sua vida e mudar toda a sua história. Eu ouvi essa semana no gabinete de uma família que está vindo para a nossa igreja, que eles olharam um para o outro quando tinham 11 anos de idade. E depois eles começaram a namorar com 23 e se casaram com 24.
Mas tudo começou lá atrás, quando um olhou para o outro e esse olhar mudou a vida dos dois. Quando nós compramos alguma coisa, como é que nós fazemos? Nós olhamos. Se bem que nós brasileiros, é diferente, né? Você já percebeu isso? A gente diz assim, eu posso ver isso aqui? E aí a gente pega, né? Os nossos olhos, o olho do brasileiro está nos dedos das mãos, nas palmas das mãos. A gente não consegue olhar de longe, a gente só consegue olhar pegando. Seja como for, quando você compra, você olha. E isso pode mudar a sua vida. Quando você compra uma casa, quando você compra um carro, quando você compra uma roupa, quando você compra um relógio, uma joia, um perfume, uma flor. E agora eu gostaria de concluir relembrando algumas vezes na Bíblia que alguém olhou e isso realmente transformou radicalmente a sua vida. Porque um olhar pode condenar você, sabia? Como aconteceu com Adão e Eva. Um olhar pode condenar você, como aconteceu com Eva e Adão no jardim do Éden. A Bíblia diz que a mulher olhou para a árvore, olhou para os frutos da árvore que estava no meio do jardim, e ela viu com os seus olhos que aqueles frutos eram agradáveis aos olhos, e ela então cedeu aos seus olhos, desobedeceu a Deus, colheu aquele fruto, comeu e levou o seu marido também a fazer o mesmo. Um olhar condenou Adão, Eva e toda a humanidade. Um olhar pode condenar você, como aconteceu com a mulher de Ló. O que foi que aconteceu com a mulher de Ló? A cidade seria destruída. Deus enviaria fogo para destruir as duas cidades, Sodoma e Gomorra. Mas antes Deus enviou um anjo para libertar, para livrar, para salvar Ló, a sua esposa e os seus filhos. E Deus deu uma ordem, qual foi? Olha, quando vocês estiverem saindo da cidade, quando vocês estiverem correndo em fuga, sendo salvos pelos anjos, não olhem para trás. E o que foi que a mulher de Ló fez? Olhou para trás. O que aconteceu naquele exato momento? Ela morreu e foi transformada numa estátua de sal. Um olhar pode condenar você, como condenou a mulher de Ló. E um olhar pode condenar você também, como condenou o rei Davi. Sabe o que foi que aconteceu com o rei Davi? A Bíblia relata que o rei olhou e ele viu a esposa de um soldado, Urias. E quando ele olhou, ele percebeu que ela era muito bonita. E embora Davi, naquele contexto da história, já fosse casado e tivesse outras esposas, ele cobiçou e ele olhou e desejou aquela mulher. E a Bíblia diz que ele tramou e que ele a trouxe até o palácio, deitou-se com ela, cometeu o pecado do adultério. Isto o levou depois a tramar a morte do esposo dela, e lá no final a tragédia, porque o filho dos dois morreu ainda criança. Um olhar pode condenar você, como condenou, trazendo uma tragédia para a história do rei Davi e a sua família. Mas um olhar pode salvar você. Um olhar pode salvar você, como a Bíblia narra em Números, capítulo 21. A palavra de Deus diz que o povo do Senhor estava no deserto, e Deus julga e condena o povo pelos seus pecados. Havia muita murmuração, muita reclamação, muita incredulidade. Então Deus enviou várias serpentes venenosas que mordiam e matavam as pessoas. Moisés clamou pelo povo e o Senhor decidiu mandar Moisés fazer uma serpente de bronze, colocar sobre uma vara, e a Bíblia diz que quando as pessoas olhavam para aquela serpente, aquelas pessoas eram salvas. Muitos anos depois, a teologia revelou para nós que aquela imagem da serpente sobre a vara era um símbolo do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas seja como for, as pessoas olhavam e eram salvas, e não morriam.
João capítulo 3 diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um olhar pode salvar você, não mais para aquela serpente erguida sobre aquela vara no deserto, onde o povo de Israel estava acampado, mas olhar para a cruz, onde esteve o Senhor Jesus derramando o seu sangue, quebrando o seu corpo para a nossa salvação. Olhando para o túmulo onde Jesus esteve, mas agora está vazio, porque ali está a revelação do poder de Deus sobre a morte. Um olhar pode salvar você, como salvava aquelas pessoas que eram picadas pelas serpentes venenosas, mas olhavam para a serpente de bronze feita por Moisés, sob a ordem de Deus, e eram salvas. João 3, versos 14 e 15, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um olhar pode salvar você, como salvou o leproso, depois que Jesus pregou o famosíssimo Sermão do Monte. A Bíblia diz que Jesus pregou o Sermão do Monte, e depois que Jesus estava descendo, ele teve um encontro com um homem leproso, Lucas capítulo 5, e a Bíblia diz que aquele homem estava cheio de lepra, uma doença que não tinha cura nos dias de Jesus, não tinha tratamento, não tinha remédio, não tinha saída. A pessoa estava condenada à morte, mais alguns dias e a pessoa ia morrer com certeza. Mas a palavra diz que aquele homem encontrou-se com Jesus. E o texto diz assim: e o homem, vendo o Senhor Jesus, prostrou-se e clamou: Senhor, se tu quiseres, tu podes limpar-me. E então Jesus olha para ele e diz assim: sim, eu quero. E imediatamente aquele homem foi curado daquela enfermidade, e não apenas salvo da lepra, mas eu creio com certeza também a sua alma foi curada. Mesmo que algumas vezes o texto diga e outras vezes o texto não diga, mas eu creio que todas as vezes que Jesus curou aquelas pessoas, na maioria das vezes as pessoas também foram salvas. Há alguns textos que nos ajudam com clareza a entender isso. Por exemplo, quando Jesus encontrou aqueles 10 leprosos, lembra disso? O que é que a Bíblia diz? Jesus se encontrou com 10 leprosos. De longe eles gritaram: Senhor, tem misericórdia de nós. E aí Jesus diz: olha, vão apresentar-se ao sacerdote. Ato de fé. E os 10 foram, enquanto eles estavam caminhando, a Bíblia diz que eles foram curados. 9 continuaram, foram, sumiram, desapareceram, foram para a família, foram trabalhar, foram para o templo, foram para não sei aonde. Um deles voltou. E quando ele voltou, Jesus conversa com ele e diz assim: escuta, mas não eram 10, só voltou um, cadê os outros 9? E aí Jesus diz assim: olha, porque você voltou, a tua fé te salvou. Primeiro, a fé salvou no sentido de curar da enfermidade da lepra. E agora Jesus diz para aquele homem que a sua alma também foi curada e a sua salvação está assegurada. Mas em outros textos onde isso não é muito claro, eu creio, na maioria deles, em que alguém foi curado de alguma enfermidade, eu creio que houve salvação, como também o paralítico de Cafarnaum. Um olhar pode salvar você, como o amigo paralítico de Cafarnaum. Mateus capítulo 9 diz que Jesus estava num barco terminando de atravessar o mar. E então alguns amigos chegaram e trouxeram um homem, um amigo que era paralítico. O texto declara que Jesus não apenas olhou para aquele homem e curou aquele homem da sua paralisia, mas que aquele homem também foi salvo. No versículo 2 está escrito assim: perdoados estão os seus pecados. Porque um olhar pode salvar você. O paralítico olhou para Jesus, o paralítico olhou para Deus na pessoa do Senhor Jesus. Os amigos dele olharam para Jesus. Jesus olhou para o paralítico, olhou para a fé dos amigos e disse: a tua fé te curou e a tua fé te salvou. Um olhar pode salvar você como salvou a viúva de Naim. A mulher já era viúva. E ela tinha um filho e agora o seu filho morreu.
Que situação a situação daquela mulher. Que desgraça. A mulher já era viúva e agora falece o seu único filho. Só faltava ela mesma morrer, não é? Mas o versículo 13 de Lucas, capítulo 7, diz que Jesus olhou para aquela mulher e moveu-se de íntima compaixão por ela, e aproximou-se, tocou o esquife, e o rapaz levantou-se, ressuscitado. E nesse caso, um olhar salvou não apenas a condição da viúva de Naim, mas, claro, um olhar salvou também o seu filho. Olhai para mim. É o que Deus diz e está registrado em Isaías capítulo 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos. Ele não disse, olhe para Moisés, disse? Não. Ele não disse, olhe para Davi, o rei de Israel, disse? Não. Ele não disse, olhe para o profeta, não. Ele não disse, olhe para os apóstolos, disse? Não. Ele não disse, olhe para Maria ou para o Papa, também não. Ele não disse, olhe para o pastor, olhe para o reverendo, não. Ele também não disse, olhe para os bens materiais ou para os diplomas universitários ou para a sua saúde de ferro, não. Ele também não disse, olhe para os seus familiares ou olhe para os seus amigos. E ele também não disse, olhe para a igreja ou para o batismo ou para a ceia do Senhor ou para qualquer outra coisa ou pessoa, mas ele disse, olhe para mim. Eu sou Deus, diz o texto, e não há outro. Olhe para Deus, e olhe para o Cordeiro de Deus, olhe para o Cristo de Deus, olhe para o ungido de Deus, olhe para o Senhor e Salvador de Deus, olhe para o Messias da promessa dos profetas do Antigo Testamento, olhe para a cruz do Calvário, olhe para Cristo, olhe para Jesus. E para terminar, quero citar 2 versículos do Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Primeiro em Hebreus capítulo 12, versículo 2, onde está escrito assim, olhando para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor da nossa fé e o consumador da nossa fé? É só Jesus. Então, o texto diz aqui em Hebreus capítulo 12, olhando para Cristo, olhando para Jesus, porque Ele, somente Ele, é o autor e o consumador da nossa fé. E 2 Coríntios 4,18 está escrito, não atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu quero convidar você para nós orarmos agora. Nós vamos falar com Deus. A partir deste texto das Escrituras Sagradas, da Bíblia, em Isaías 45, 22. Essa palavra não é minha, essa palavra não é da igreja. É Deus que está dizendo, olhai para mim. É Deus que está convidando, olhai para mim. É Deus que está convidando, olhe para mim. Olhe com os olhos do seu coração, da sua alma. Olhe, crendo. Olhe com fé. Volte-se para Deus. Olhe para o Senhor com confiança, com esperança. Olhe. Olhe, olhe, olhe para Deus nessa noite, olhe para Deus aqui, agora, nesse momento, olhe, porque Ele está aqui, Deus está aqui entre nós, Deus está aqui conosco. E o que é que vai acontecer, pastor? Bom, a promessa está na Bíblia, na palavra de Deus, olhe para mim e você será salvo. Porque eu sou Deus e não há outro, diz o Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Várias pessoas da igreja já estão orando.
Várias pessoas da igreja já estão intercedendo, já estão clamando pelas pessoas que estão assistindo agora pela internet, pelas pessoas que estão assistindo agora pela TV e pelas pessoas que estão aqui no templo. Porque este é o momento sublime do culto todo. Todo culto é muito bom, todo culto é muito importante, todas as partes do culto são excelentes, são fundamentais. Mas agora é o momento da salvação. Agora é o momento da decisão. Agora é o momento da vida eterna. Se você nessa noite quer olhar para Deus, na pessoa do Senhor Jesus, se você nessa noite quer olhar para Cristo, aquele que foi para a cruz do Calvário por você, se você nessa noite quer olhar para Jesus, para que Jesus olhe para você, com o maravilhoso olhar que só Ele possui, eu quero convidar você para nós orarmos agora juntos. E se esse é o desejo do seu coração, se o Espírito Santo de Deus está convidando, está chamando, se você está ouvindo o Espírito Santo de Deus dizendo, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, agora. Eu quero convidar você para nós orarmos juntos. Eu quero convidar você para abrir o seu coração e nós falarmos juntos com Deus, nesse contexto. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você quer convidar Jesus para entrar no seu coração, se você quer convidar Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse texto tão lindo que nós compartilhamos no culto hoje, obrigado pelos irmãos que estão aqui, recebendo essa palavra do Senhor. Também queremos pedir a Tua bênção para aqueles que nos ouvem pela internet, pela televisão, que a Tua palavra chegue até eles com autoridade, poder, que a Tua palavra seja sobre eles viva e eficaz nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos pedindo as bênçãos do Senhor para a vida destas pessoas, agora e sempre. Em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, é que oramos. Amém. Amém? Podemos ser
A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.